Agora, uma das previsões da MP 927 com relação à ajuda à qualificação profissional é a ajuda compensatória mensal. Essa ajuda compensatória mensal ela veio com uma outra roupagem, com uma outra ideia na MP 936, mas veio com essa mesma ideia de ser indenizatória, enfim, falaremos sobre isso. Uma outra medida para enfrentamento dos impactos da Covid-19 na relação de trabalho foi o diferimento do pagamento do FGTS. Então, uma das medidas foi trazer para as empresas o benefício ou a oportunidade, a faculdade de pagar o FGTS das competências março, abril e maio, ou seja, as guias de depósito fundiário que vencem ou que venceriam em abril, em maio e em julho, essas 3 guias podem ser pagas em até 6 parcelas mensais sucessivas com pagamento a partir do mês de julho. Então, essas 3 guias com vencimento em abril, maio e junho. Veja que a MP é do dia 20 de março. Né? Então, as guias com vencimento em abril, maio e junho, elas podem ou poderiam ou poderão ser pagas em até 6 parcelas mensais sucessivas a partir do mês de julho, sem qualquer acréscimo de multa, juros e correção monetária. Enfim, foi uma medida para tentar flexibilizar ou tentar mitigar os impactos financeiros da Covid-19. E aí um contraponto é de que se a empresa, por exemplo, no mês de julho, demite 10 dos funcionários que ela tinha no seu quadro, que ela tem no seu quadro, com relação a esses 10 empregados, ela precisa fazer o pagamento do FGTS que teve esse diferimento de uma só vez, obviamente porque os empregados precisam, ao ser dispensados, receber a sua verba fundiária. Então, é uma saída, é uma medida interessante, especialmente para aquelas empresas que têm um volume grande de empregados, um volume grande de mão de obra que traz, consequentemente, um elevado custo com relação ao FGTS. Isso pode ser muito interessante para essas empresas. Então, ficou esse ponto. Um outro ponto que também está previsto na MP 927 é a suspensão administrativa de exigência para exames médicos. Então, exames ocupacionais, exames periódicos, esses exames médicos, eles tornaram-se administrativamente não exigíveis pelo período do estado de calamidade pública, podendo ser realizados em até 60 dias após o término do estado de calamidade. É um ponto relevante, acho que todas as empresas devem saber disso, assim como devem saber que o exame demissional não está dispensado. Diferentemente desses outros exames médicos, o exame demissional não está dispensado e ele fica dispensado tão somente se a empresa tiver realizado sobre aquele trabalhador que foi desligado algum exame médico nos últimos 180 dias. Nessa situação, sim, ela pode dispensar a realização do exame demissional. Então fica este outro ponto importante. Para encerrar o estudo desses principais pontos da medida provisória 927, eu trago a ideia que a MP nos apresenta de que os auditores do trabalho eles terão, no período em que durar o estado de calamidade pública, eles terão uma atuação basicamente educativa. Eles terão uma atuação voltada para educar, para informar, para orientar, e não para punir e autuar. Então é um ponto muito polêmico, porque é aplicável a todos e deixa em aberto aí a possibilidade de algumas empresas, obviamente que agindo de má fé, utilizem-se dessa prerrogativa para desrespeitar a legislação trabalhista. Agora, se algum empregador nos escuta ou se alguém possa transmitir esse recado a um empregador que pense e que planeje agir de má fé dessa forma, fique atento a punições ou a imposições futuras por parte do Poder Judiciário, porque certamente, por mais que o auditor do trabalho tenha essa atuação educativa, se chegar na justiça pode ter sim algum tipo de punição, algum tipo de imposição pecuniária, tá bom? Então fiquem atentos. As 4 exceções que a MP trouxe para a atuação educativa do auditor do trabalho são nos casos em que houver denúncia de empregados sem o registro, quando houver acidente de trabalho fatal, quando houver grave e iminente risco a este trabalhador,
e quando o trabalho for realizado em condições análogas à de escravidão. Nessas 4 situações, o auditor do trabalho não atuará apenas com este foco educativo. Então, com isso, a gente fecha basicamente os principais pontos da medida provisória 927, que inovou muito, trouxe grandes flexibilizações, mas, a meu ver, ainda muito pequenas ou muito humildes, muito simplórias perto do que traria a medida provisória 936, que será objeto aqui da sequência do nosso estudo e que trouxe mudanças mais significativas e mais profundas com relação às relações de trabalho, às relações de emprego e este cenário de crise provocado pela Covid-19.